Bom dia a todos. Eu hoje gostava de vos falar sobre... Deixa-me só abrir aqui onde tenho que abrir. Falar sobre lições resultantes de tempestades. Nós olhamos para tempestades e achamos sempre que não há nada de bom nelas, mas vamos ver hoje muita coisa que há de boa nas tempestades. Existe algo de precioso e inestimável nas tempestades. Eu sei que nenhum de nós gosta de sofrer, mas espero que depois desta mensagem olhemos todos com um olhar mais maduro e realista para o papel das tempestades. Em primeiro lugar, elas são inevitáveis. Elas vão aparecer a todos nós. Aqueles que nunca tiveram tempestades a sério, um dia vão ter. Faz parte. Por vezes compreendemos-las. Por vezes não compreendemos-las. Lembram-se daquela mensagem que vos falei sobre a lógica de Deus? Há coisas que nós percebemos e há coisas que nós não queremos perceber. Hoje quero-vos comunicar uma mensagem de esperança. Não vos vou dar uma mensagem de tristeza. O nome de tempestades não augura nada de bom, pensam vocês. Mas não. A mensagem vai ser uma mensagem de esperança para todos. Deus usa tempestades para nos ensinar lições sobre Ele próprio, como vamos ver, e para nos ensinar lições sobre nós próprios. E nós vamos ver duas tempestades e vamos ver isso mesmo. Espero não me esticar muito, porque eu já não falo em 20 minutos, desaprendi. Há coisas que as pessoas pensam, aqueles que quando saímos a andar de bicicleta, nunca deixamos de andar de bicicleta. Diziam que eu falava em 20 minutos, olha, desaprendi. Agora estrago, agora é 30, 35, tenham paciência. Ok, isso ajuda. Uma das coisas que eu aprendi nas tempestades é que nós nunca devemos questionar Deus sobre o porquê. Quando o fazemos, nós não queremos uma resposta, nós queremos confrontar Deus. Nós, quando perguntamos a Deus o porquê, nós não queremos uma resposta. Nós queremos é confrontar Deus. Nós devemos questioná-lo, sim, mas com as palavras certas. Tipo, para que é que tu me estás a dar isso? O que é que tu queres me ensinar com isto? A questão deve existir, mas deve ser correta. Sabem, eu quando andava na escola era um bocado chato com os professores. Porque eu geralmente, quando eu não percebi uma coisa, eu perguntava até perceber. E volta e meia, eles já não me podiam ouvir. Mas eu tinha sempre aquela noção, eu quando chegar a casa, se eu não perceber isto, eu vou-me espetar ao comprido nos testes. Então eu estava lá na sala e dizia, professora, desculpa, eu não percebi. E agora só a parte de brincadeiras. Eu há uns tempos atrás cometi a loucura de tirar um curso de código. Aquilo para quem percebe é difícil. E então houve uma daquelas aulas de Java que eu não estava a apanhar mesmo nada. E cheguei ao pé do professor, eu não estou a perceber nada. Mas o quê? Tudo. Explique-me tudo, eu não apanhei nada. Há alturas assim na vida em que nós não aprendemos nada do que se passa. Mas sabem, o chato é sair sem perceber. O grave não é não perceber. O grave é passar pelas dificuldades e não perceber nada do que se passou. E depois sabe o que vai acontecer? Deus dá-nos mais dificuldades para aprendermos a lição que não aprendemos na outra. E nunca mais passamos disto, das tempestades. Esta mensagem é para os que estão numa tempestade ou para aqueles que terão brevemente uma. Ou seja, para todos. As Escrituras falam-nos de duas tempestades que vamos ver aqui num curto espaço de tempo. E num curto espaço de tempo nós aprendemos várias lições. A primeira tempestade está em Marcos. Leiam comigo, por favor. Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Versículos 35 a 38. Marcos 4, 35 a 38. Por agora. Vamos ver esta tempestade. É a primeira que eu queria que vissem comigo. E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus para os discípulos, passemos para outra banda, neste caso do Mar da Galileia. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, o Senhor Jesus, dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, é até 38, desculpe, estou no 39 já. É até aqui por enquanto, 38. Vamos a factos. Quando a noite chegou, levaram Jesus com ele, assim como Jesus estava, e obedeceram uma ordem direta para passar para outra banda. Eles entraram nesta tempestade por uma ordem direta do Senhor. O Senhor começa a dizer assim, sendo já tarde, disse-lhes, passemos.
Passemos para o outro lado do lago da Galileia. Não houve preparação para a viagem. Eles não tiveram tempo para ver o boletim meteorológico, para perceber como é que era o tempo. Não tiveram tempo para passar no supermercado e comprar umas sandochas para a viagem. Nada. Assim como estava, passaram para outra banda. Foi tudo a correr, subitamente. Eles obedeceram uma ordem direta do Senhor, uma ordem incómoda, trabalhosa, e obedeceram porque estavam sujeitos ao timing de Deus, ao timing do Senhor Jesus Cristo. Nós, muitas vezes, quando o Senhor nos pede algo, nós somos sujeitos ao seu timing, ou dizemos, Senhor, eu vou fazer isto às segundas, quartas e sextas, mas às terças e quintas eu faço ao meu jeito. É ou não é verdade? Ou, Senhor, faz a tua vontade da minha vida, desde que não faças aquilo. Nós não estamos sujeitos muitas vezes ao timing do Senhor, mas eles estavam. O Senhor disse-lhes, passemos para outra banda já. Não era confortável, não era desejável, não tinham preparação, mas foram na altura. Esta tempestade não era uma brisa marítima. Nós estamos a falar de pescadores com a experiência daquele mar, que nasceram naquele mar e estavam a desesperar pela própria vida. É porque aquilo não era uma brisa marítima. Eles nasceram naquele lago. Era algo novo. Era uma tempestade nova. Mas eles obedeceram. E estavam lá por obediência. Muitas vezes nós pensamos que as tempestades são resultado de castigo. Nem sempre. Nós temos a tempestade de Jonas, que é resultado de um castigo, certo? É que ele passou um mau bocado e foi engolido por um peixe. Porque foi por um caminho que não devia ter ido. Mas esta é uma tempestade que resulta da obediência. Isto convém desmistificar. Nem sempre nós sofremos resultante de desobediência. Nem sempre. E este é um exemplo. Quem acha que o centro da vontade de Deus é algo sem perigo, agradável, calmo e prazeroso, é porque nunca esteve na vontade de Deus. Porque muitas vezes não é. A Bíblia diz, há versículos que são chamados versículos obscuros. São aqueles versículos que ninguém nada por eles. Há um destes em Naum 1:3, e eu vou citar. O Senhor tem o seu caminho na tempestade e na tormenta. Deus gosta de andar pelo caminho das tempestades. E depois dizemos, Senhor, eu quero andar contigo. Então, Deus vai mudar o caminho dele por nossa causa? Se o meu caminho é este, vais ter que andar comigo por este caminho. É ou não é verdade? Se o caminho de Deus é na tempestade e na tormenta, e nós dizemos, Senhor, Tu és o meu caminho, eu quero andar contigo. E pensamos, é só flores, é só rosas, é só alegria. Calma, wake up. O caminho de Deus também na tempestade. E se queremos andar com Ele, vamos ter que fazer... Deus não vai mudar os seus caminhos só para o nosso conforto. Os caminhos de Deus são estes. E temos que partilhar muitas vezes esse caminho. O Senhor, escrevam isto, gravem nas vossas mentes. O Senhor não nos promete uma vida sem tempestades, mas promete que estará sempre connosco nas tempestades. Sempre connosco. Mas nós vemos aqui que o Senhor estava a dormir. Até tem uma almofada por baixo. A Bíblia dá só ao cuidado de dizer que ele não só dormia, mas dormia com uma almofada por baixo. Então o Senhor leva-nos para a tempestade e dorme na tempestade. Então o Senhor diz, passem para o outro lado, sabendo que eles iam apanhar uma tempestade, e deita-se com uma almofada e dorme. Mestre, não se te dá que pereçamos, não te importas connosco, Deus. Estamos entregues a nós próprios, volta e meia achamos isso, não é? Estou entregue a mim próprio. Deus parece estar a dormir. Deus, o meu emprego está em risco, porquê é que não fazes nada? Deus, a minha saúde está ameaçada com um prognóstico negativo, porquê é que tu não fazes nada? Estás a dormir, Deus? Há um versículo que está em Salmo 42:7 que diz assim, um abismo chama outro abismo. Já vão ver que abismo é que é. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Sabem que abismo é? É o abismo que intervala uma onda grande de outra grande. Vocês nunca viram aqueles filmes dos barcos? Eu já tive uma experiência dessa, já vos conto a história. Nos barcos que vai subir uma grande onda. E depois, quando vamos por nós, temos uma onda enorme e já vem outra por cima e a gente não sabe se aquela onda nos descobre. Este é o abismo que chama outro abismo. E nós estamos em tempestades em que nós não vemos o mar calmo. O que vemos são abismos que chamam outros abismos. É, a gente manda-se para dentro de num buraco e vemos outra acima que não sabe se nos tapa. Há muitos anos atrás, o Carlos não está aqui, o Carlos convidou a mim e a Sara, a filha, foi naturalmente para uma regata no Rio Tejo a ver uns barcos, a escoltar aqueles barcos como a navio Escola Sagres. Eu era muito pequeno, tinha os meus 13, 14. E eles foram, o Carlos estava a controlar o barco, era um cacilheiro esse que controlava onde estavam os mídias todos lá dentro.
É porque para mim era super giro. Eu estava a olhar para os navios grandes, a Sagres e os outros, aquilo para mim era um espetáculo, não é? Uma experiência única. E eles tinham que escoltar o navio Escola Sagres onde ia o Mário Soares, que era o Presidente da República da altura. Só que, como vocês devem saber, quanto mais para dentro do mar formos, mais encapelado é o rio, que começa... E aquilo era um cacilheiro. Aquilo não era um barco para fazer esse tipo de travessia. Não sei se foi um erro... Olha, se calhar não viram o último trilógico. Se calhar disseram, vai já passar a acompanhar o outro. E ele teve tempo para se preparar. O que é certo é que foram. Bem, aquilo virou-se um mar encapelado. E nunca mais me esqueci deste versículo. Porque eu vi a minha vida nada para trás. O Carlos manda-me para trás do barco com a filha. Ponham os coletes salva-vida. Havia jornalistas a vomitar já em baixo no cacilheiro. E eu via uma onda assim... O cacilheiro, a água a entrar por dentro do cacilheiro e a outra onda assim e o Carlos a dizer assim, vou ter que virar, mas tinham que virar numa altura que a onda não virasse o barco. E eu vi o que é, hoje se estivesse lá tinha mais medo, mas na altura até achava aquilo medo / diversão / história para contar, qualquer coisa assim, estão a ver? Mas eu vi uma onda a chamar outra onda. E era assim que os discípulos estavam. Reação de Jesus. Versículo 39 a 41, vamos ler. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos e ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Acho curioso que o facto de acordou Jesus Cristo não foi a água que ele apanhava lá dentro do barco, não foi o barco a andar de um lado para o outro, não foi o ruído do vento. O que acordou o Senhor foi o chamar dos discípulos. Olha, não se dá que precisamos. E hoje em dia o que acorda o Senhor para nos ajudar nas tempestades é a oração. É a mesma coisa. E muitas vezes as tempestades não param porque nós não falamos com Ele. E não chegamos perto dEle. Mesmo que falemos de forma imperfeita, porque eles foram desagradáveis com Cristo. Falaram de uma forma menos correta. Do género, estás-te nas tintas para nós. Ainda assim... Falaram, aproximaram-se. E de alguma forma, aquilo serviu para o efeito. O Senhor atendeu e resolveu-lhes o problema. Então, assim que o Senhor acalma a tempestade, vocês podiam pensar, eles ficam contentes? Eles ficaram aliviados, não é? Ficaram alegres? Não. Nós lemos que eles ficaram, versículo 41, com grande temor. No grego, isto quer dizer aterrorizados. Há quem diga mega assustados. A pergunta é, porquê que eles ficaram aterrorizados? Porquê? Já chega de stress. Então, a tempestade acabou. Porquê que eles ficaram aterrorizados depois do Senhor ter acalmado a tempestade? Afinal de contas, nós hoje não ficamos, porque sabemos que o Senhor tinha poder, mas Ele estava a começar o ministério com eles. E atenção, não se esqueçam, eles eram o Novo Testamento. Eles não sabiam do Senhor o que nós sabemos hoje. Eles estavam a aprender com as experiências de Cristo quem era Cristo. E o Senhor usou aquela experiência para se dar a conhecer. Para dar a conhecer o seu poder. Eles ficaram aterrorizados com o poder do Senhor. Porque quando eles foram ter com Ele, eles pensaram, eu vou chamar Jesus para me ajudar se calhar com um balde a tirar a água do barco. Ou para me ajudar se calhar a orar. Ou para me dar um ensinamento, porque Ele é rabi, Ele é mestre. Mas nunca imaginaram que Ele tinha poder para acalmar os ventos e a tempestade. E quando viram que Ele tinha esse poder, ficaram aterrorizados. Mais aterrorizados do que as ondas que tinham antes. E muitas vezes Deus faz-nos passar pelas tempestades para que conheçamos melhor Deus. Muitas vezes nunca conhecemos Deus, até passarmos por uma boa tempestade. Porque aí nos chegamos perto dEle, vemos a dimensão que Ele tem. E a seguir, como vamos ver na segunda tempestade, aprendemos coisas da primeira tempestade que levamos para a segunda. Nós nunca ficamos iguais depois de uma tempestade. A questão é... Há outro versículo obscuro que diz isto. Os que descem, Salmo 107, 23 e 24. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas. Aquelas pessoas que vivem do mar. Antigamente chamava-se a marinha mercante, não é? Mas hoje em dia, petroleiros, o que for. Esses veem o quê? As grandes obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Quem anda no mar e vê as tempestades, conhece Deus no profundo. Não é fantástico isto? A questão é que eles tinham ideias pré-concebidas de como Cristo devia agir para com eles.
Eles achavam que Cristo devia agir para com eles daquela forma. E quando viram que Cristo não agiu como eles esperavam, mas surpreendeu-os, eles ficaram aterrorizados. E muitas vezes temos os nossos tempestades e dizemos: Deus, faz isto, faz aquilo. Nós estamos a condicionar Deus. E Deus quer nos dar muito mais do que aquilo que nós pedimos. Muito mais. Temos falta de dinheiro? Se me fizesses rico, se eu ganhasse a lotaria, Deus. Isso é que era. Faz-me falta aquilo. Se me desse aquela coisa, a minha tempestade ficava resolvida. E Deus quer nos dar muito mais que isso. E nós condicionando Deus. Achamos que, Deus, tu tens que fazer isto. Não. Deus, faz aquilo que é melhor para mim. Eu gosto de ter isto, eu gostava de ter isto, mas faz o que é melhor para mim. Quem é que quer adorar um Deus de acordo com as suas expectativas? Não faz sentido adorar um Deus que está acima das nossas expectativas? E eles, quando conhecem o poder de Deus, eles ficam aterrorizados e passam a temê-lo e deixam de temer todo o resto. Nós, quando conhecemos Deus a sério nas tempestades, nós deixamos de ter medo das ondas. Nós deixamos de ter medo do furacão, porque percebemos que o Deus que está connosco, que é o Deus que pode acalmar tudo isso. Foi o Deus que criou tudo isso. Por isso é que Deus faz com que nós passemos pelos furacões, pelas tempestades. Os discípulos nunca imaginaram que o Senhor conseguia falar com a natureza e a natureza respondia. Certo? Mas o que eles esqueciam é que aquela voz que falou com a natureza é a mesma voz que criou tudo. E a natureza, isto é impressionante, hein? Mas a água, o ventinho, os peixinhos, tudo, quando ouve a voz do Criador, aquieta. A voz que criou tudo era a voz que falou naquele barco. E quando eles ouviram aquela voz, é como eu estou em casa, os meus miúdos começam a fazer coisas que não devem. Gabriel, Daniel, eles... É o pai. De vez em quando fazem assim, outras vezes continuam. Mas isso agora não interessa nada. Mas no caso do Senhor é diferente. O Senhor falou, aquieta-te. E o mar, o vento, reconheceu a voz do Criador. A mesma voz que da terra sem forma e vazia criou beleza, a mesma forma que do caos cria beleza e cria tudo novo, era a mesma voz que mandou aquietar tudo. E por isso é que eles ficaram aterrorizados. Porque eles não sabiam com quem ele estava no barco. E muitas vezes nós vemos a nossa vida cristã e não sabemos quem é Deus. Não fazemos ideia de quem trazemos ao nosso lado. Ideia. Elizabeth Elliot, eu gosto muito dela e do que elas... E ela passou, se alguém passou por tempestades, foi ela. E ela disse isto uma vez. É a mulher daquele missionário Jim Elliot que morreu nos Índios Auca, que foi assassinado. Ela disse isto. Não são as tempestades que nos transformam, mas a nossa reação às tempestades. Nós podemos apanhar 1000 tempestades, mas se nos mantivermos duros, sem falar com Cristo, nos aproximar dele, então vem uma segunda, vem uma terceira, até aprenderes, vem uma quarta, vem uma quinta. É a nossa reação às tempestades que nos transforma. Por vezes temos tempestades em que Deus está no barco, e já vimos estas. Mas por vezes temos tempestades em que Deus não está. Vamos ver a segunda tempestade. Mateus 14, aconteceu depois desta. Mateus 14, 22 a 24. Mateus 14, 22. E vamos ir só aos versículos 22 e 24 por agora. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. Desgraçados. Pensaram assim, outra vez não. Estou a imaginar os discípulos, já me vais mandar para outra banda, outra vez. Pronto. Mas foram. E enquanto despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte e chegada já à tarde estava ali só. Até agora por enquanto. E logo de quando? Vamos começar pelo contexto. E logo quando? Olha, este dia começou de manhã, como todos os dias, em que, nesta manhã, Jesus diz aos discípulos, vamos fazer um retiro de líder espiritual, vamos todos sair para descansar um bocadinho. Eles, uau, acabou-se a confusão, vamos ter um tempo só para nós, um retiro de líderes espirituais. Num local aprazível, se calhar o Pedro, que é pescador, pesca um peixinho, faz ali um grelhado, agora vou brincar um bocadinho. Se calhar Jesus faz aqueles milagres, transforma água em vinho. Fecha parênteses. Pensaram que eu tenho um dia à maneira. Quando eles passam o barco para outra banda, apanham 5.000 pessoas à espera deles. Desejosos de ouvir Cristo. Os discípulos, quando viram aquilo, já fostes. Pronto. Já não há retiro nenhum. E não houve. E eles tiveram o dia todo, o Senhor a falar, o dia todo, àquelas pessoas todas,
E no final surge aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, porque estava tão tarde que eles tinham que comer. Depois deste dia, calmo, tranquilo, relaxante, nada frustrante, porque era para ser começado de uma forma e terminou noutra, mas sem dúvida abençoado, porque aquele milagre marcou qualquer pessoa que lá estaria. O Senhor disse, descansem aqui e depois vou-vos dizer o que vamos fazer. Logo, peguem nas vossas trouxas e passem para o outro lado. E desta vez vão sem mim, porque eu fico aqui a orar. Foi esse o contexto. Geralmente, depois de uma grande vitória, há muitas vezes a hora de perigo, não é? E depois desta grande vitória da multiplicação, eles passaram por uma hora de perigo. E eles começaram esta viagem, mas sem Cristo. E vamos ler então o outro versículo, que está no versículo 24. E o barco estava já no meio do mar. Antes disso, o 23 no final diz, e chegada já à tarde estava ali só o Senhor. E o barco estava no meio do mar, 24, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. 25. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. O que é a quarta vigília da noite? Sabem? Quarta vigília da noite é entre as 3 e as 6 da manhã. Até vou-vos explicar o que aconteceu. O Senhor foi orar de dia ainda. Fim do dia. Tarde. Eles meteram-se ao caminho logo. Tarde. Ainda havia lusco-fusco. Ainda havia um bom pôr do sol. À noite, já eles estavam no mar. Começa a tempestade. E o Senhor a orar. E só por volta das 4:30 da manhã, fazendo uma média, é que o Senhor se põe a caminho. O Senhor não se pôs a caminho quando a tempestade começou. Porque a tempestade começou de noite, no princípio da noite. Ele pôs-se a caminho só a meio da madrugada. Muitas vezes, Deus não vem nos salvar logo. Ele deixa-nos penar um bocado. Sabem porquê? Porque quer que nós fiquemos até ao nosso limite. Quer-nos testar até ao nosso limite. E não vem logo. E ele não foi por acaso. Vamos ver. Mas sabem, eu cito primeiro a Epístola aos Coríntios 10:13. Fiel é Deus que não vos deixará tentar ou suportar provas acima do que podeis. Não se preocupem, porque Deus sabe qual é o nosso limite. E quando perceber que nós estamos a ponto de repousado para passarmos para o outro lado já, Ele há de passar, há de vir, nem que seja por cima das águas, salvar-nos. Ele há de vir. Isto fala-nos de espera. E muitas vezes a espera não é fácil. Muitas vezes achamos que estamos à espera de Deus, quando na verdade Deus é que está à nossa espera. Deus está à espera que nos cheguemos perto dEle. Deus está à espera que nos arrependamos. Deus está à espera que nos aproximemos dEle para Ele poder agir. E a espera não deriva de Deus, deriva de nós, muitas vezes. A espera deriva de nós, muitas vezes. Muitas vezes é importante chegarmos ao nosso momento de Moriá. Sabem qual é o momento de Moriá? Lembram-se do Monte Moriá, onde Abrão estava disposto a entregar Isaac? Lembram-se disso? É um monte, o Senhor disse, vai entregar o teu filho ao Monte Moriá. Então aquele monte ficou a ser um monte de Deus proverá, que Deus vai prover. Eu gosto de chamar este momento de Moriá. É o momento em que nós estamos disponíveis para pôr tudo no altar a Deus. Diz assim, Deus, estou no meio da tempestade, mas está tudo nas tuas mãos, faz o que tu quiseres. Quando chegamos a esse momento, geralmente Deus aparece. Mas muitas vezes não aparece logo durante a noite. Porque esse momento de estado de espírito de nós, muitas vezes demora, temos que apanhar umas boas vergastadas de vento e de chuva até chegar a esse momento. E muitas vezes só acordamos para chegar a esse momento às 4:30 da manhã. Entende o que eu estou a dizer? Deixa-me só continuar. E aparece o Senhor andando por cima das águas. Deixa-me só ver onde é que eu estava. E vamos ler agora do versículo 26. E vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou dizendo, tende bom ânimo. Sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me vir e ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir ao fundo, clamou, dizendo, salva-me, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes? Quando viram, já não bastava estar no meio da tempestade, já não bastaram estar ali há horas, ainda veio um fantasma. Coitados. Estou a imaginar aquele dia. O Pedro, retiro espiritual, peixe grelhado e outras coisas mais. 5.000. E agora tem que arranjar comida para esta gente. E agora passar o barco. Agora uma tempestade, mas sem Deus no barco a dormir. Sem Cristo no barco a dormir. E de repente, como se não bastasse, não vejo fantasmas. Estão a imaginar? Como se já não tivesse tudo mau, ainda ficou tudo pior. Fantasmas.
Muitas vezes o Senhor apresenta-se de formas que nós não esperamos. Muitas vezes a resposta vem sobre fantasmas. Muitas vezes a solução para nós não é a solução que nós pintamos. Parece um fantasma, não é? Parece uma coisa descabida. Mas sabem, 1 Epístola aos Coríntios 2,9 diz: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que amam. O que quer dizer é que Deus muitas vezes prepara fantasmas como prova de amor para nós. E nós achamos que são alucinações e são coisas más e está a resposta no meio do fantasma. Sabem, muitas vezes criticamos os discípulos pelo medo que eles têm, pelo temor que eles têm. Achamos que os crentes da Bíblia têm que ser muito fortes. Não podemos ter momentos de pânico, não podemos chorar, não podemos estar em desespero. É mentira. Há um versículo, há um personagem na história que é José. Toda a gente acha José o máximo, não é? José é aquele ser impecável, parecido com o Senhor Jesus Cristo. Eu sempre aprendi aquela história de José, que quando ele caiu na cova pelos irmãos, caiu que nem uma pluma. Cai na cova, obrigado Deus porque eu caí na cova. Obrigado Deus. Depois é levado pelos mercadores. Obrigado Deus porque eu vou para o Egito, sou mercador, vou deixar os meus irmãos, deixar os meus pais. É assim, Deus, obrigado Deus. E depois chega ali a Potifar e a outra faz-lhe aquilo. Assim, obrigado Deus porque fui justamente acusado. Eu vou para a prisão, muito contente, obrigado Deus. Quando chega à prisão, os outros fazem 30 perguntas. Obrigado Deus. Não. Porque só vemos emoções em José quando os irmãos se revelam. Ele chora, parece um chorão. Ele chora. Mas porquê que ele não revela choro antes? Já repararam na Bíblia que faz uma divisão? José é um ser perfeito até conhecer os irmãos. Depois de conhecer os irmãos, ele chora, ele abraça-se, ele esconde-se, e depois chora, e depois não sei o quê. Parece um outro José. Até que há um versículo obscuro. Eu gosto destes versículos. Que está em Gênesis 42, 21. Quando os irmãos foram apanhados na curva e José diz-lhes: agora tens de trazer o Benjamim para cá. Sem o Benjamim, ninguém sai daqui. É mais ou menos isto. Entretanto, eles perceberam-se: já fomos apanhados, estamos a ser culpados por Deus pelo disparate que fizemos. E então eles dizem assim, Gênesis 42, 21. Na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, de José, sobre aquilo que fizeram. Agora ouçam: pois vimos a angústia da sua alma quando nos implorava ou rogava, porém não ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. Tenho notícias para vocês. José era como nós. O José, quando foi lançado para a cova, ele implorava, ele chorava, ele arranhava-se todo. Ele estava em desespero. Irmãos, estar em desespero é normal. Chorar é normal. Achar que estamos no fundo é normal. O que não é normal é ficarmos muito tempo aí. Mas é normal passarmos por isso. E os heróis todos da Bíblia passaram por momentos como esses. Mesmo José. E os discípulos estavam nesse estado. Portanto, não culpem os discípulos. Mas Jesus diz-lhes: sou eu. Quem eu? O eu que vos ajudou na primeira tempestade. Lembram-se daquela primeira tempestade? Porque já tinha passado. Que acalmou tudo. Sou eu. E é o mesmo eu que eu vos quero dizer hoje. O Senhor é assim. Vocês podem ter uma tempestade a seguir, mas a primeira tempestade levou-os a ter a noção de quem Deus era. E agora eles podiam estar calmos, mesmo que a tempestade não tivesse acalmado. Porque Deus diz, o Senhor diz: sou eu, aquele que vocês viram atuar há pouco tempo, lembram-se? Tende bom ânimo, não temais. Mas calma, tende bom ânimo, não temais, mas a tempestade tinha parado. Não! É possível ter bom ânimo e não temer, mesmo que no meio da tempestade ainda. Porque o Senhor, quando apareceu, Ele diz isto, a tempestade não tinha acalmado. Mas devemos nos agarrar ao facto de quem Deus é. E Deus revelou quem era na última tempestade. E Pedro diz-lhe, sempre Pedro, deixa-me ter contigo. E ele foi ter com ele. E depois, quando começou a afogar-se, Jesus disse para ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? Sabem, eu tenho que defender aqui o Pedro. Toda a gente malha no Pedro. É como toda a gente... Eu gosto de defender o Zaqueu, gosto de defender os Pedros, gosto de defender os Jonas, porque eu acho que há coisas boas desta gente toda. E Pedro aqui foi um herói. Aqui não foi uma crítica, foi um elogio. Agora vou ser advogado de defesa do Pedro. E vocês, quando olharem para este versículo, vão ver que ele estava a elogiar Pedro. Quando o Senhor diz: homem de pouca fé, porque duvidaste, David, como é que pode ser um elogio? É um grande elogio. Jesus disse que era preciso uma fé de quê para mover montanhas? Igual a um... Exatamente. Isso é uma fé grande ou pequena?
muito pequenina. Quando o Senhor disse a Pedro, homem de pouca fé, diz-te, Pedro, tu tens o que é preciso. Tu tinhas o que era preciso, porque tu tinhas a pequena fé que podia mover montanhas. Por que é que estás a duvidar? Ele está a lhe elogiar. Pedro, tu tinhas o que era preciso. Não está a dizer, tu tens pouca fé. Não. Olha, quero-vos alertar. Quem é que saltou do barco no meio da tempestade? Foi Pedro. Os outros não ficaram lá. Ficaram. Se fosse uma crítica, então dizia isto. Pedro disse o que é que dizia dos outros? Tu tens pouca fé e os outros. E vocês não têm nenhuma fé. Mas ele não fez isso. Porque estava a elogiar Pedro. Pedro, tu fostes corajoso. A tua pouca fé é o que é necessário. E volta e meia achamos, nós não temos fé nenhuma. Não interessa. A nossa pouca fé é aquilo que Deus usa. Nós não precisamos ter uma fé gigantesca. Deixa ao pé da nossa pequenina fé. E isto é bom saber. Isto é um elogio. Pedro, tu tinhas o que era... Aqui não é. Pedro, tu falhaste, tu não tens fé. Não. Pedro, tu tinhas o que era preciso. E tendo o que era preciso, porquê é que tu estavas a desanimar? Pouca fé. Isto é encorajador. Sabem que na primeira tempestade, quando o Senhor encontrou os discípulos, eu vou já terminar daqui a bocadinho, em Marcos 4:39, disse a eles, não tendes fé? Foi a pergunta. E agora diz, homem de pouca fé. Sabe o que isto quer dizer? A fé aumentou. Eu de passar para 0 para pouco aumentou. O que é que eu vos posso dizer? As tempestades ajudam-nos a aumentar a fé. Quando nós buscamos a Deus. E discípulos não tinham fé nenhuma na altura, e agora Pedro já tinha pouca. Mas era a pouca que servia para enfrentar a tempestade. Ok? Ai, agora sinto o que é que vocês sentem quando estão aqui em cima e têm muito para dizer. Vou passar. Há uma coisa interessante que quero-vos dizer. É que Pedro só sai do barco quando o Senhor o autoriza. Pedro diz, posso ir ter contigo? Vem. No meio da tempestade, não façam nada contrário à Bíblia. No meio da tempestade, Pedro não desobedeceu a Deus. Ele só saiu do barco quando Deus lhe disse para sair do barco. Isto é muito importante. Eu não posso perder tempo com isto, mas é muito importante. Não coloquemos a nossa fé no resultado. Há um versículo que diz, porque eu sei no que tenho querido. É isso que diz o versículo? Não. Porque eu sei em quem tenho querido. Está em 2 Epístola a Timóteo 1:12. Nas tempestades, não vivamos as tempestades a sonhar com a realização de alguma coisa, mas vivemos a tempestade confiados em Deus. Não vivemos a tempestade com a nossa fé no resultado que queremos, mas vivemos a tempestade com a nossa fé no Deus que pode dar qualquer resultado, até melhor do que aquilo que nós imaginamos. Entendem? Um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia, eu já vos disse várias vezes, vocês um dia vão decorar, que está em 2º livro das Crónicas 20:12, quando Josafá estava completamente tremendo pelas bases perante as tropas todas de Damon, ele diz isto, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Eu não tenho força, eu não sei o que é de fazer, mas eu vou-me focar em ti. É esta a atitude na tempestade. E então, quando subiram para o barco, aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Eles criaram uma nova percepção de quem Deus era como Deus mesmo. O Senhor Jesus Cristo como Deus. Como Deus. Eu estou a passar à frente. E o que eu só vos quero dizer o seguinte. Deus... Deus podia ter ficado na praia. Podia ter ficado no monte a orar. E podia ter de lá acalmado o vento. Certo? Não é? Ele não tinha poder para acalmar o vento lá do monte. Se calhar os discípulos, sabendo quem Jesus era, na altura estavam a orar. Nesta segunda tempestade, Jesus, faz como fizeste a outra, qualquer coisa. Eles não viam Jesus lá, mas pediu, por favor, diz, para acalmar isto. E não é que Jesus faz melhor, aparece. Quando Ele está, Ele revela-se. Quando achamos que Ele não está, Ele aparece. Mas Ele nunca nos deixa só. É ou não é verdade? Quando Ele está no barco, Ele revela-se. Mas quando Ele não está, Ele aparece sempre. Isto é importante. Ele pode nos dar as dificuldades, mas Ele não deixa de nos passar sozinhos por elas. E estamos a falar do Criador, do Todo-Poderoso, naquele que permite que nada nos toque a não ser para o nosso bem, que prometeu que jamais nos deixaria, que nos dará uma esperança eterna, mas que luta ao nosso lado. Não é fantástico?
Se Deus é por nós, quem será contra nós, não é? Deixem-me ver o que é que eu posso dizer aqui para terminar. Ok. Na primeira tempestade, eu estou mesmo a terminar, ok? Na primeira tempestade, nós lemos que havia com ele, está em Marcos 4:35, outros barquinhos. Se calhar isto nunca foi muito explicado. E fez-me luz. Na primeira tempestade, havia outros barquinhos também no mar, que estavam a sofrer a mesma tempestade que os discípulos da primeira tempestade. Ninguém fala dos outros barquinhos. Porquê que aquele barco onde estavam os discípulos era mais valioso que os outros barquinhos? Quando eles falaram com o Senhor e buscaram-no, Deus, quando acabou a tempestade para ele, acabou para todos. Muitas vezes estamos numa circunstância de vida em que os nossos problemas afetam outros também. Os outros barquinhos. Mas quando Deus resolve o nosso problema, resolve também o de todos. Mas quando nós não teimamos em não resolver o nosso problema e não fazemos as coisas certas, também podemos prejudicar os outros barquinhos. Isto é muito importante perceber. Eu vou terminar. Eu vou ler, eu era para falar sobre a questão da adoração e vou só dizer isto. Eles começaram a adorar a Deus. Sabem qual é o significado? Como é que nós podemos acelerar muitas vezes a salvação? E tornar mais depressa a nossa quarta hora da vigília da noite? Quando nós começamos a adorar a Deus. Há um versículo que está no segundo livro das Crónicas 20:22, que eles estavam também aflitos com outras tropas complicadas, inimigas. Eu vou citar, e quando começaram a cantar e dar louvores, adorar a Deus, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon. Quando nós começamos a ter o nosso coração propício para adorar a Deus, no meio da tempestade, é a altura que Deus muitas vezes acelera o cumprimento e termina a tempestade. Queremos acalmar as tempestades? Comecemos a adorar. Quando começarmos a adorar, se calhar Deus vai acelerar a hora e vai aparecer mais cedo do que nós imaginamos. Termino com um poema escrito por não sei quem, que a Elizabeth Elliot também citava muito. Ela citou isto, citava muitas vezes. E dizia que este poema, muito antigo, eu descobri este poema em inglês, que é um inglês arcaico. Eu tive dificuldades em traduzir isto. Nem o translator do Google me ajudou. Até ouvi ali partes que eu tive que fazer um zoom da frase para perceber o que isto era. Eu não sou um declamador, eu não gosto de declamar, não tenho jeitinho nenhum, mas vou-vos ler este poema. Ela sempre disse que este poema a ajudou a enfrentar esta verdade deste poema, são 4 estrofes, a ajudou a enfrentar as dificuldades, muitas tempestades da vida dela. É um pequeno princípio de vida muito prático que ela fazia. No local de Inglaterra, à beira-mar, veio no crepúsculo uma mensagem para mim. Uma máxima de vida muito antiga. É para mim uma mensagem do céu. Suas palavras calmas me tocam e em surdina me dizem: faz a próxima coisa. Muitas questões, muitos medos, muitas dúvidas têm o seu sossego aqui. Momento a momento, numa dádiva dos céus, tempo, oportunidade e orientação são dados. Não temas os amanhãs, filho do rei. Confia-os a Jesus. Faz a próxima coisa. Fala imediatamente. Fala com oração. Fala com confiança. Deixa toda a ansiedade. Faz tudo com reverência. Deus colocou diante de ti por sua vontade. Permanece à sombra de suas asas e omnipotência. Deixa todos os resultados com Ele. Faz a próxima coisa. Procura sempre Jesus. Mantém-te sempre sereno. Faças o que faças, seja sempre esse o teu comportamento. Em sua querida presença descansa. À luz do seu semblante encontrarás paz. Adora a Deus pela sua fidelidade e enquanto Ele não te chamar, faz a próxima coisa. Perante as dificuldades, as tempestades, ficamos sempre a imaginar os cenários de isto e se isto, e depois se isto, e depois como é que vai fazer se for isto e não sei o quê. Truque. Façamos o que está a seguir para ser feito. E quando terminar, façamos a próxima coisa. E quando terminar, façamos a próxima coisa. Não antecipemos cenários. Não soframos antecipadamente. E confiemos no Deus que está sempre connosco. E Ele pode nos ajudar sempre. Que o Senhor nos abençoe.